Fala, meus amigos, meus queridos. Olha, hoje dia muito especial, onde eu, Glauber Rodrigues e Reginaldo Schoenberg, aqui no Startup Podcast, estamos dando início à temporada 5. Temporada 5, Reginaldo. E hoje o primeiro episódio. E olha, essa temporada nós falamos num vídeo anterior, lançado sexta passada, que explicamos como é que ia acontecer, né? Essa temporada não tem roteiro feito pelo Reginaldo nem pelo Glauber. Essa temporada, literalmente, o tema são suas perguntas, o tema são vocês. Vocês que vão trazer para a gente aqui o tema, né? Então, sejam bem-vindos ao Startup Podcast, temporada 5, episódio 1. Olha só a proporção que a gente está chegando, né? Olha, Reginaldo, seja bem-vindo, meu querido. Glauber, quinta temporada. Quem diria, para quem começou despretensiosamente a falar numa primeira temporada onde a gente estava desabafando as coisas, né? E não imaginava nem a continuidade disso. Hoje nós estamos na quinta temporada e mudando o aspecto de cada temporada, né? Hoje, realmente, nesta temporada, é o público que vai nos guiar. E eles já nos deram uma rasteira, Glauber. Eles nos deram uma rasteira. A gente veio muitas perguntas, pontuais às vezes, mas veio uma que nos incomodou. Não, quando a gente estava fazendo a seleção dessas perguntas, né, quando a gente viu essa daí, caiu uma risada. Porque, cara, olha a pergunta original. E eu sou sincero a você, eu não imaginava que essa pergunta chegaria. Por incrível que pareça, né? Mas antes de você falar aqui da pergunta, né? Porque vai ter que ser dita por você. Essa pergunta vai ter que ser feita, tá bom? Mas antes eu queria pedir o pessoal para se inscrever aqui no nosso canal do Startup Podcast e nos acompanhar também nas nossas mídias sociais, né? A gente está presente, se você gosta de ouvir o podcast, a gente está aí nas principais plataformas de streaming, como Google Podcast, Apple Podcast e o Spotify, né? O Spotify é uma das mais conhecidas de todas. Spotify, estamos aqui, ó. Vamos patrocinar a gente aí, que o Startup está todo dia aqui trazendo novos ouvintes para vocês, né? E deixe seus comentários, deixa seu like, compartilha. E lembrando, pessoal, essa temporada, ela só existe e só vai existir se vocês participarem com as perguntas de vocês. E olha, Reginaldo, a gente sempre deixa aqui na descrição o nosso e-mail, que é a nossa ferramenta de comunicação. Mas se porventura você, eu não gosto de estar entrando em e-mail, mandando e-mail, não tem problema, manda no direct da gente, manda no inbox lá no LinkedIn, onde você mandar a sua pergunta, nós vamos absorver da melhor forma possível. Mas, Reginaldo, que pergunta, será que o pessoal que nos acompanha no Startup já está imaginando que pergunta foi essa que fizeram aqui para a gente? Então, Glauber, 10 pessoas fizeram a mesma pergunta do milhão, né? Fizeram a pergunta do milhão. A pergunta que a gente sempre coloca no início de cada programa para cada pessoa que nós entrevistamos. O que te incomoda no ecossistema de negócios e startup? Foi muito interessante que 10 pessoas colocaram essa pergunta. E ela é uma pergunta que a gente já foi respondendo, né? Através dos nossos convidados várias vezes, né? A gente teve 14 convidados, então essa resposta veio 14 vezes, mas sempre pela ótica de cada um deles, né? Ponto de vista de cada um, né? O ponto de vista de cada um, mas nunca o nosso. Por isso que eu achei essa pergunta interessante. A gente nunca colocou o nosso ponto de vista, né? A gente sempre deixou o nosso convidado comentar isso, ele trazer isso, e dali por diante a gente acabava num longo bate-papo envolvendo tudo isso, né? Exato. E assim, Glauber, o que te incomoda no ecossistema de startup? Olha só, a honra de estar aí, ó, recebendo a pergunta padrão da temporada 4, que ficou marcada. Eu acho que vai valer até uma camiseta, né? O que te incomoda do startup, né? Olha, Reginaldo, para falar a verdade, pegando toda aquela análise, discussão dos nossos convidados, a gente pode fazer um resumão, né? Hoje, não só no mercado, no ecossistema de inovação, de startups, mas quando a gente fala de startups, a gente aqui do Startup tem muito claro isso.
que a gente está falando para empresas no sentido geral, né? O pessoal sabe que startups são empresas voltadas para a tecnologia, mas são empresas, São né? empresas, são negócios, né? Negócios, negócios. Então, hoje, as pessoas que vivem no ecossistema das startups também sofrem com as mesmas dificuldades e problemas do empreendedor comum do dia a dia. Empreendedor comum, esse que eu digo, no sentido de ter uma empresa convencional. Falando comum nesse sentido. E para mim, o que incomoda é literalmente essa questão da educação empreendedora. Quando eu falo educação empreendedora, é a questão de ir buscar conhecimento, informação, para que vocês possam fortalecer o negócio de vocês, seja uma startup, seja um empreendimento natural. Por quê? Ah, mas isso a gente não viu na faculdade, cara. Ah, isso aqui eu não sei, vou fazer dessa forma porque fulano está fazendo desse jeito e está dando certo. Quando a gente fala na questão de educação, eu não falo no sentido de uma educação de formação de magistério, né? Claro que se você tem, perfeita, melhor ainda. Mas é uma educação no sentido de buscar conhecimento. Então, um dia desse eu comentei aqui que Flávio Augusto fez um comentário incrível sobre essa questão do empreendedor brasileiro, de atuar muito pelo coração e menos pela educação, né? E bate numa tecla que a gente sempre questiona e sempre movimenta aqui dentro do Startup, a questão de você entender como funciona o seu negócio. Então, hoje eu vejo que cada dia mais está nascendo empresas voltadas para desenvolver negócio, para acelerar negócios, né? O negócio nem nasceu, o pessoal já está acelerando o negócio, né? Mas empresas fazendo isso. E às vezes os criadores da empresa, as pessoas que constituíram essas empresas, acabam se perdendo porque não acompanham tentando buscar entender como é que funciona. Aí o cara pode pensar, poxa, mas eu não tenho dinheiro para pagar fulano para fazer isso? Beleza, se você tem, show de bola. Você já começou num nível diferente dos empreendedores que começam do zero. Mas se você tem dinheiro e investe, emprega em um negócio que você não entende e não conhece, eu não preciso nem dizer qual vai ser o resultado daqui a um longo tempo. Não é verdade? Então, hoje, o que me incomoda muito no sentido desse ecossistema de inovação, não só, mas negócios em si, no Brasil, é a questão da educação empreendedora. Essa procura por informação, procura por conhecimento. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande. Olha, a gente está aqui gravando um programa, não é nenhuma formação, mas te dá um insight, te cutuca, né? Joga uma pimenta, como o Reginaldo gosta de dizer. Então, tudo isso aqui é válido, é informação, é conhecimento, né? Então, hoje, isso é o que mais me incomoda, Reginaldo, dentro do ecossistema de negócios. E o que mais me incomoda, Reginaldo, hoje no ecossistema de negócios? Diga aí pra gente. Então, eu, na verdade, dividi mais ou menos isso tudo que você falou, eu dividi em 4 pontos aqui, só para a gente ter uma ideia. Quando a gente fala de negócio tradicional e de startup, né, parece coisas distintas, coisas muito diferentes, mas na verdade é só o que a gente comercializa e a forma que a gente comercializa. O resto é um empreendimento da mesma forma, do mesmo jeito. Eu tenho que contabilizar, eu tenho que cuidar da gestão financeira, eu tenho que ter sócios e vai por aí em diante, tudo é igual. É só o produto que é diferente e um modelo de negócio que talvez seja diferente por ser um modelo de SaaS, de aluguel, de assinatura, e não um produto físico palpável, alguma coisa assim, né? Então, o que me incomoda é exatamente isso. Hoje, eu acho que primeiro me incomoda grandemente o mercado, em geral, que fala que empreendedorismo é uma coisa para qualquer um fazer e sair do outro lado já rico. Esse é o grande sonho que está sendo Em pouco vendido tempo. em pouco tempo. Então, ele vai atravessar um túnel muito curto e no outro lado já vai estar as bolsas de dinheiro acontecendo. Então, cara, a gente sabe que isso não acontece. Isso não é uma coisa plausível. Mesmo que o cara receba investimento milionário, aí depois ele não consegue gerir isso e ele perde esse dinheiro, perdeu o investidor e todo mundo varre isso para debaixo do tapete. Então a gente tem que voltar a falar de empreendedorismo de uma forma séria,
de uma forma onde eu tenho que escolher bem meus sócios, eles têm que me complementar nos assuntos da empresa, a gente tem que ter um plano, no final das contas, a gente tem que ter uma gestão sobre tudo isso, e a gente tem um outro porém que me incomoda também, que assim, me parece que o mundo das startups não precisa vender para ficar rico. Exato. Por quê? Porque ninguém se incomoda muito em realmente se preparar e escutar o cliente para vender. Sabe? Eu vou a vários lugares falar sobre vendas e eu vejo que as pessoas dizem assim, pá, esse cara tá falando coisas que não precisa, meu produto é tão bom, mas tão bom, que ele vai se vender sozinho, as pessoas vão vir comprar, não preciso nem anunciar em lugar nenhum, ou se eu só colocar meu site já vai vender. E isso é um grande engano. Se a gente está querendo atravessar para o outro lado do túnel e ficar rico, a gente vai ter que, primeiro, fazer o túnel ficar muito maior, porque leva muito mais tempo, e segundo, tem que vender. Se não vender, o teu empreendimento, o teu vai falir, vai embora. Ele vai exatamente na curva de tudo que está acontecendo aí, onde muita gente morre com seu empreendimento daqui a 1 ano, daqui a 2 anos e talvez não chegue, talvez não chegue aos 5, né? Então, cara, vamos levar o empreendedorismo a sério. Vamos respeitar quem está no mercado, que conhece bastante coisa e que sabe que não há milagre dentro disso. Na verdade, tem um tempo de maturação, tem um tempo de você olhar o teu negócio, fazer ele ser aderente ao mercado para que o mercado possa comprá-lo de uma forma que dê resultado para ele. Isso me incomoda do lado empreendedor, essa busca pelo milagre de ficar rico e a falta de buscar uma educação empreendedora de verdade, onde comece desde lá ao pensamento na ideia até a gestão e o cara saber fazer isso. Então, isso do lado do empreendedorismo, do empreendedor, é o que me incomoda. Do lado das aceleradoras, que você tocou um ponto muito legal também, ó, talvez é o ponto hoje onde esse sonho é vendido, né? Todo mundo entra, 10 negócios completamente distintos, entram numa aceleradora no mesmo tempo e em 6 meses eles estão super preparados para o mercado. Outra grande mentira, porque na verdade a gente tem que considerar assim, cada empreendimento desses é uma particularidade enorme. Se a gente começar a olhar pontos de cada negócio, eles são completamente distintos. Talvez esses 10 negócios tenham que ser remodelados. Eu participei de uma aceleradora uma vez e eu cheguei para eles assim, eu não consigo me adequar a essa planilha, meu negócio é diferente. E no final eles disseram assim, é verdade, o teu negócio é diferente. Só que eu já estava no prazo, já foi 3 meses, já foi 4 meses, eu estava saindo do outro lado e eu não conseguia colocar as minhas coisas. E não era só eu, eram os outros que estavam juntos. Então, quando é que será que a gente vai aprender que esse negócio de acelerar negócios também não existe? Existe uma maturidade de negócio. E aí é uma coisa que eu gosto sempre de comparar muito com a natureza. Nenhum fruto nasce antes do tempo, nenhum pé de árvore dá fruto antes do tempo. Tudo acontece a seu tempo para que a gente tenha um fruto bom lá do outro lado para ser comido. E é isso que é o nosso produto. Ele é um produto para ser consumido em algum momento, mas ele leva o tempo da árvore crescer, tem o tempo dela dar fruto e tem o tempo do fruto ficar maduro. Então, poxa, gente, acho que a gente tem tantos sinais da natureza e ao nosso redor e a gente esquece disso, né? E de novo, a aceleradora muitas vezes ajuda a vender esse sonho enganoso de que você vai fazer um negócio muito rápido, dar certo e ficar rico. Então, do lado das aceleradoras, isso me incomoda. Do lado do investidor, eu acho que o investidor hoje também está procurando o negócio dos milagres e, na verdade, hoje ele busca muito mais o grande risco, ele está apostando o seu dinheiro e, ok, ele está apostando o dinheiro dele, ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele, né? Mas muitas vezes passam negócios muito bons que talvez não dessem a lucratividade que ele imagina,
mas são negócios que poderiam ser saudáveis com o dinheiro dele. Enquanto isso, ele está apostando em negócios que são grandes sonhos e que, quando você chega, você viu lá o investimento de 500 mil reais sendo jogado fora já 300, 350 mil, e daí começa o desespero, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo, vão precisar mais de dinheiro ou vai falir. Sabe? Então, esse jogo do mercado entre empreendedor, investidor, aceleradora, a gente tinha que realmente botar isso numa linha de tempo onde todos compreendessem que nenhum negócio vai ser milagroso, né? A esse ponto. E voltar ao último ponto, que é fazer com que empreendedor, aceleradora, investidor se preocupe em vender e não em fazer pitches. Pitches, para mim, são muito bons quando são feitos para cliente, para a gente vender. Mas hoje eu vejo empreendedores fazendo 30, 50, 100 pitches por ano. Pá, batalha de pitch, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho até que tem coisas muito bem fundamentadas nisso tudo. Mas tem muita corrida do ouro de novo, né? Vamos fazer, tudo vira um show e quem está ganhando dinheiro no show é os caras que fazem os eventos, que cobram os ingressos, que fazem isso. E o empreendedor mesmo está ali perdendo o seu tempo, porque no final do evento ele não ganhou cliente, ele não ganhou investidor, ele perdeu o tempo dele, ele perdeu o dinheiro que ele investiu, talvez nessa viagem, para ir nesse emocional. o desgaste e principalmente o tempo dele que ele poderia estar usando para aprimorar o produto. Então, assim, esse é um desabafo do Reginaldo, que olha o mercado todos os dias e vê sem ter um lado, porque eu não tenho. Eu sou um empreendedor que também invisto e que também ajuda um monte de startups mentorando e trabalho diretamente com vendas. Então, cara, eu gostaria muito que tudo fosse conciliado de alguma maneira, né? O empreendedor soubesse que ele tem bastante trabalho a fazer junto do mercado, o investidor fortalecesse isso, que empreendedor e ele fortalecessem vendas, e as aceleradoras usassem o tempo não para acelerar o negócio, mas sim para criar maturidade para o negócio. No momento que esse trilho tiver assim, nós vamos ter negócios talvez que gerem valor com um prazo um pouco maior, mas em contrapartida, quando ele começar a gerar valor, ele já vai estar realmente bom para o mercado, para ser consumido no mercado, e não simplesmente para virar apresentações de PowerPoint. Cara, é exatamente isso. Olha, você fez uma divisão perfeita nessa colocação, né? Nesses pontos principais aí. Né? E a gente vai, mexe, puxa, solta, empurra e sempre bate na mola das vendas, né, Reginaldo? É isso quando eu falo na questão da educação empreendedora, porque independente do negócio que seja criado, startup, negócio convencional, se você é um profissional, eu vou falar por mim, eu sou contador, eu tenho uma profissão de contador, sou mentor, consultor, de forma autônoma e eu preciso estar vendendo todo dia para que meu negócio possa fluir. A venda faz parte. O cara fala, não, mas eu sou profissional liberal. Você tem que vender, cara. Como é que esses serviços vão ser prestados se você não vende? Né? Então, vender, conhecer sobre vendas. Aí o cara fala, poxa, um pitch. Oh, o pitch é vamos dizer assim, um resumo, uma preparação rápida de vendas. Realmente. Mas às vezes o pessoal se concentra tanto em formar um pitch perfeito para aquele momento, que quando surge qualquer tipo de objeção fora daquele padrão, acaba se perdendo. Por quê? Por não conhecer literalmente o negócio que ele faz, ele se preparou para falar daquele momento, daquele negócio que ele está fazendo. Mas ele não conhece o negócio por trás, do lado, em volta, que rege o negócio dele, né? Não se preocupa em saber as consequências que esse negócio
trará, ou então os benefícios, literalmente no contexto de longo prazo. Então, hoje o pessoal literalmente batendo nesse ponto também da preparação rápida, né? De tudo acontecer de uma forma muito acelerada. Né? Aí a gente pode falar, poxa, mas tem empresas aí que conseguiram se destacar dentro desse processo, desse modelo de aceleração. Tem, pô. Tudo você vai encontrar hoje exemplos. A gente tem empresas que tiveram um curto tempo de existência e conseguiram um resultado brilhante no mercado. Mas quantas dessas existem e quantas que não conseguiram esse resultado existem? Será que dá para dar um equilíbrio nesse peso? Não tem nem como. Você quer ver uma coisa que eu faço geralmente? O empreendedor vem me apresentar um pitch. Daí ele abre o computador, abre o PowerPoint e digo assim, não, fecha tudo isso. Fecha. Fecha o PowerPoint. Me explica o teu produto. Ó, O cara não sabe explicar. Ou ele tem tão decorado o texto do pitch que ele repete o texto do pitch. Ele diz assim, não, mas agora com as tuas palavras eu queria escutar. E eu corto isso mesmo. Por quê? Isso que você falou é fundamental. É você conhecer o teu produto. Ele não precisa estar escrito em nenhum lugar. Está na tua cabeça. Você é o cara, você é o inventor dele. Se você não souber falar do teu produto sem ele estar escrito, decorado, coisa e tal, mas eu vou falar errado. Cara, fale errado, mas fale do teu coração. Fale da tua cabeça. A gente sente quando um produto é bom quando o cara fala do coração dele e não da imagem do PPT ou das anotações que estão lá que ele já decorou. Então, eu quebro muitas vezes o empreendedor assim. E assim, cara, fecha tudo isso. Eu não quero escutar isso. Me conta do teu produto. Como nós estamos conversando aqui, Cláudio, sabe? E aí o cara começa a me contar o produto dele. E aí ele esquece partes, ele fala partes. Daí eu começo a dizer assim: você está vendo como você tem partes mais importantes que você guardou? E as partes que tem problema você às vezes não toca? E por que você não toca? Você deveria tocar, porque é ali que você tem que trabalhar para aprimorar o teu produto. é mostrar só o lado bonitinho, né? A gente tem o hábito disso, né? E então esse é um negócio que eu faço de vez em quando com os empreendedores. Cara, ele vem e eu desarmo, ele diz assim, não, o nosso bate-papo é um bate-papo, eu quero olhar nos teus olhos, vamos conversar sobre isso. E Isso. aí você consegue ver quem realmente conhece o seu produto ou o seu negócio. Eu gosto muito de fazer uma analogia às artes marciais, ao jiu-jitsu. Eu pratico jiu-jitsu há 13, quase 14 anos, mais ou menos. E eu digo direto ao pessoal, né? Olha, os golpes que um faixa branca, que é um iniciante dentro do jiu-jitsu, faz, são os mesmos que um faixa preta faz. O golpe de um faixa preta é o do faixa branca. A diferença está literalmente na forma de visão. O faixa branca ele tem uma visão muito limitada, porque ele não conhece o que está em volta dele, não passou por caminhos mais de uma vez. O faixa preta, de tanto andar por aqueles caminhos, ele tem uma visão periférica muito grande. Então, é como se você estivesse no meio da cidade e você só conhece um trajeto, uma forma de vir para a academia, daqui, passando ali e vindo para cá. O faixa preta, ele já por ter andado por várias ruas na mesma cidade, você pode soltar ele em qualquer ponto que ele vai chegar no objetivo dele. Então, literalmente, isso no mundo dos negócios é claramente você ter conhecimento do que você vai negociar, do que você pretende ter como um negócio. Conhecer não só o seu negócio, mas tudo que está conectado ao seu negócio. Por exemplo, a gente vai, vamos colocar aí, Reginaldo, uma empresa de tecnologia voltada para automação. Mas automação tem ligação com o quê? Vai ter ligação com a internet? Vai ter ligação com... Essas ramificações que no mundo do corporativo, no mundo dos negócios, por menor que o negócio mais simples que ele seja, uma venda, alguma coisa, existe. Fornecedores, clientes, parceiros, tudo isso está conectado. Então, hoje você vê as pessoas falar, não, meu negócio é para fazer isso aqui, se for para mexer com essa outra coisa aqui, eu não sei não. Eu não sei não. Mas é bem isso, Glauber. E assim, eu estou fazendo um trabalho agora com algumas empresas
Por que o teu produto deve ser comprado? Você sabe que essa é a maior dificuldade do empreendedor. Ele dizer por que ela deve ser comprada de verdade. A maioria fala das vantagens técnicas, das vantagens de beleza, né? Por exemplo, quando a gente fala de produtos de tecnologia, a interface gráfica, funcionalidades, versatilidade. Mas eu disse assim, mas e o teu cliente? Qual é o resultado que ele espera do teu produto? E aí o cara diz assim, pois é, eu tenho uma tela assim, assim. Eu digo, não, resultado. O que o teu produto, ao final, vai entregar para o teu cliente? Se a tela for bonita ou feia, não importa. O que ele vai entregar para o teu cliente? Cara, essa é a pergunta mais difícil que tem. As pessoas não conhecem porque às vezes não conhecem a profundidade dos negócios, não conhecem os problemas dos negócios que ela está atendendo. E ela pensa que é uma tela que mexe aqui, mexe ali, vai transformar, exporta isso para Excel, exporta para PDF. Cara, mas isso não muda o resultado da empresa. O cara podia estar fazendo num papel e o resultado seria o mesmo. Né? Então, vamos aprender isso. Isso é o que vende o nosso produto. Por que o cliente compraria o teu produto? Esse é o primeiro ponto. Se você fosse cliente, você compraria por causa das telas? Não. Você compraria pelos resultados, ela vai me apontar isso, ela vai apontar aquilo. Então eu tenho que entender isso no meu negócio. Mas aí vem uma outra coisa que me incomoda também neste mundo de empreendedorismo de startups. Os nossos mentores. A gente passou alguns mentores aqui que são muito sérios, né? E todos eles responderam de uma mesma forma a mentoria de palco, né? De pessoas que não conhecem absolutamente nada e vão lá, oferecem soluções milagrosas sem conhecer o que acontece, o que realmente é. Eu estou à frente, assim, da estratégia de 3 startups, de 5, na verdade, né? Mas 3 de forma mais comercial. E eu canso de ver empresas oferecendo para nós assim, nós vamos conseguir fazer você crescer 40%. Daí eu comecei a fazer assim, qual é o meu produto? Ah, não, isso depois nós vamos conhecer. Eu digo assim, não, então você não pode se comprometer com 40% de crescimento, né? Em 6 meses. Sabe? E agora os caras já não estão mais mandando tanto para quando acaba na minha mão. Por quê? Porque eu vou perguntando isso, cara. Sabe? A gente tem muito mentor, empresa, que está vendendo a fantasia para nós. De novo. Uma fórmula mágica para tudo, né? Uma fórmula padrão, né, para tudo. Pode até ter uma fórmula mágica para um determinado produto, engajamento na internet, sabe? Tem vários produtos que se adaptam melhor a um jeito do que o outro. Mas, eu primeiro preciso conhecer qual é o teu produto. Não posso chegar a dizer, Glauber, eu vou aumentar 40% na venda de tudo que você faz aí no escritório. Puta, eu nem sei o que você faz. Eu nem sei o que você faz. Antes de nós começarmos aqui, eu estava te contando a história do milagre da internet e do rádio, por exemplo, né? Para o Dia Mundial da Criatividade que foi realizado aqui. A gente tentando fazer o engajamento pelas redes sociais, a gente tinha 10% do público que deu. Quando a gente colocou no rádio, colocou no jornal, cara, nós botamos 90% a mais de gente. 90% a mais de gente. Mas o rádio é um negócio falido. Pode ser que em alguns lugares seja falido, pode ser que em outros não. E eu cada vez mais acho que o rádio não é um negócio falido, porque o que acontece? Vai andar de carro em São Paulo. Você fica uma hora dentro do carro, o que você escuta? Rádio. E outra, não tem tanta distração, né? Eu estava dizendo ao Reginaldo justamente isso. Hoje, não, mas tudo é rede social. Claro, a rede social hoje é uma mola gigante para te jogar para frente. Mas hoje as redes sociais estão ficando cheias de distrações, muitas distrações. Você poluída está ficando as redes sociais hoje, né, Reginaldo? E o rádio, o público é fiel. Né? Tem aquele seu público fiel. Então é uma forma você conhecer literalmente, né? A gente bate na mesma tecla do conhecer.
como o Reginaldo disse aí, hoje podia ter descartado a utilização do rádio, por ser uma tecnologia, entre aspas, antiga, né? Mas foi o que trouxe mais resultado. E assim, né, Glauber? Quando a gente fala das vendas, e a maioria dessas mentorias de vendas, né, que vem hoje, por exemplo, elas falam de quê? De você mandar e-mail em massa, de você colocar nas redes sociais e também pagar o tráfego lá e ter vantagens. Cara, eu já não estou conseguindo. Eu olho os e-mails assim pelo título. Quando eu vejo o título querendo vender para mim, eu já descarto. Eu nem leio. Isso não sou eu que faço. Um monte de gente que faz. As redes sociais, a gente já não consegue mais acompanhar quantos assuntos interessantes, às vezes, que passam por nós. Por quê? Porque tem tanto lixo de gente querendo vender sem destino, né? Vendendo para todo mundo, quando quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Essa é a grande verdade. Quem faz qualquer coisa para todo mundo não faz para ninguém. Então, cara, vamos. Essa questão de mentoria de palco também, pô, vamos pensar nisso. Os próprios mentores têm que pensar nisso. Cara, vai viver um pouco a realidade. Abre uma empresa e passa 5 anos numa empresa e depois me diz se você teve sucesso ou não para você apontar o sucesso para os outros. Me diga o que é que você passou. Me diga lá, me conta a tua história, né? Porque assim, pô, o cara leu um livro, ele virou mentor. Eu canso de ver o cara falando dos livros, startup enxuta, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que todos esses livros têm coisas boas, mas a vida real é diferente. A gente sempre tem que extrair um pouco de cada coisa, mas a vida real é diferente. Lá no Startup Enxuta, ele conta várias histórias, os caras têm dinheiro para fazer as coisas. E aí, você vem aqui, o empreendedor não tem dinheiro nenhum. Como é que ele faz a mesma coisa? Não pode, não tem jeito. Sabe? Então, dar conselho para os outros e não mentoria é uma coisa fantástica, né? Mas dar mentoria é entender qual é a situação do empreendedor, qual é a situação do empreendimento para tentar buscar a melhor receita de bolo. E, na verdade, talvez não seja uma receita, talvez seja uma receita específica para aquele bolo. Quando a gente aprender isso, né, que não existem duas coisas exatamente iguais, a mentoria vai ser melhor, o empreendedorismo vai ser melhor, as aceleradoras vão ser melhores, os investidores vão ser melhores, por consequência, os empreendimentos vão ser melhores e as vendas vão acontecer. Reginaldo, você falando isso, cara, a gente vê que hoje o pessoal, com tanta tecnologia, tanta ferramenta interessante, né? O próprio o chat GPT, se você souber utilizar, se você souber trabalhar com ele, pode te dar um norte legal. Mas hoje o pessoal tem até preguiça, eu vou usar essa frase, preguiça de procurar entender como o seu negócio funciona e fica procurando, Reginaldo, eu comprei ali agora um script de vendas que o pessoal está usando para não sei o que, para fazer, é só copiar, colocar os meus dados e mandar. Cara, não existe isso. Hoje, eu não sei vocês, Naldo, mas o meu direct do Instagram tá ficando chato. Toda hora entra uma pessoa, olá, parabéns pelo seu conteúdo, é magnífico, mas eu tenho uma observação que pode melhorar os seus resultados. Aí eu já vou lá e excluo. Cara, se você quer conversar comigo sobre negócio, a gente marca um bate-papo. Se for interessante a sua proposta, eu vou ouvir com toda educação. Mas essa forma. Aí o outro, com 10 minutos, entra outro. Olá, que conteúdo. Cara, eu já sei o que se trata. A gente já sabe do que se trata. Então, hoje o pessoal não tem mais a criatividade de tentar formular as coisas realmente da sua vivência, né? Do que você falou, de ter vivido isso. O cara escreveu o livro, ele passou pela história dele. Ele teve a vivência dele. Aí eu vou pegar a história do cara, tudo bem, vai me trazer insight, vai me trazer input, mas aquilo ali é uma base. Eu não vou pegar aquilo ali e transformar numa lição que eu não vivi. Glauber, antes quando você falou do jiu-jitsu, da faixa branca e faixa preta, né? Para mim, eu que sou de fora, né?
Como é que eu vejo a experiência dos dois, né? O faixa branca quer fazer o golpe certeiro no primeiro momento. E o Exato. faixa preta sabe esperar o momento para dar o golpe certeiro. Ele vai testando, ele vai indo, ele vai fazendo. E ele sabe qual é o momento certo. O faixa branca não sabe e ele quer começar a fazer. Chega na metade do tempo, ele está cansado, porque ele já Exato. tentou tudo o que ele podia. Isso para eu que sou de fora, eu vejo isso, né? E assim que está acontecendo, a gente está tentando vender para 1.000 sem ter vendido para 10. Sabe? Então, vamos espalhar nas redes sociais 2.000 desses lembretes que nem foi mandado para o Glauber. Por quê? Porque dali eu vou vender. Cara, não, acaba não vendendo para ninguém. As pessoas estão esquecendo que negócios são feitos por pessoas. Então, cara, liga para o Glauber, fala com o Glauber. Putz, e às vezes é assim, né, Glauber? Eu tô aqui em Santa Catarina, você tá aí na Paraíba. Eu tô tentando para vender para você e não peguei aqui os meus vizinhos, a minha cidade ainda. Sabe? Eu tô dando tiro tão longe tentando alcançar o Glauber lá que eu não fiz o meu trabalho aqui dentro da minha casa. Onde eu tô aqui que eu podia ir lá tomar um café com o cara. Exato. Então, todo essa aceleração desse ecossistema de negócios, né, de startups e coisa e tal, porque os negócios, eu acho que os negócios tradicionais acontecem a seu tempo. Aonde nós estamos errando? Nos negócios das startups. Que tudo tem que ser acelerado. Quando a gente aprender que isso também tem um tempo certo, cara, talvez a gente tenha um modelo de negócios muito mais fluido e muito mais consolidado no futuro. Então, se fosse para resumir tudo que a gente falou, né? É um pouco disso. A gente parar de tentar acelerar e realmente começar a construir o nosso castelo de negócios. Que tudo começa pelo primeiro tijolo, depois vem o segundo, vem o terceiro, de repente ele tem uma parede, essa parede vai fazer divisória com outras paredes e assim por diante. É assim que a gente constrói uma casa. Por que o negócio é diferente? A gente já começa com a casa pronta. É só para todo mundo refletir isso, Glauber. Não, mas isso é muito interessante, Reginaldo. O pessoal quer acelerar algo, acelerar pessoas e negócios que não conhecem. O cara chegou, teve uma ideia, criou um protótipo e tal, o cara não conhece nada de negócio, nada, só teve a ideia dele lá. Aí vamos acelerar. Acelerar o quê, cara? É mesmo quando você pegar uma criança que começou a engatinhar agora, colocar ela de pé, ou então ela deu o primeiro passo, você pegar na mão dela para ela correr. Imagina como é que vai ser a formação dessa criança no seu andar. Exatamente. A empresa é da mesma forma, né? Então, isso literalmente são as coisas, né, Reginaldo, que nos incomoda dentro desse ecossistema. E foi por isso que o Startup Aí nasceu. O Startup Aí nasceu justamente desse incômodo, né? Da gente estar vendo como é que as coisas estão acontecendo. Poxa, se vocês pudessem fazer assim, não que a gente saiba de tudo, de forma alguma. A gente está sempre aqui estudando, vivendo nosso dia a dia, né? Reginaldo, eu e Reginaldo, nós somos empreendedores, nós trabalhamos com mentoria, com negócio. Reginaldo, 32, 33 anos aí no mercado, eu vou fazer 20 anos que trabalho com negócio. Então, tudo isso aí, pessoal, tem uma história. Não foi do dia para a noite dormir, sou mentor. Sou empreendedor, tô rico. Não é assim, cara. Né? Então, o Startup Aí também não é um cara que destrói sonhos, de forma alguma. A gente ajuda vocês a construir um sonho e tornar ele realidade de uma forma clara e segura, com o quê? Com conteúdo, com informações reais, né? Da vida real. Mostrando a vocês como é que acontece. Né? Então, isso eu gosto muito de pensar dessa forma. Todo mundo pode ser empreendedor? Até pode. Mas nem todo mundo pode ser um bom empreendedor, né? Se você não buscar o que é para fazer. Empreender, entre aspas, para muitos é muito fácil, né? Todo mundo pensa que vender qualquer coisa tá se tornando empreendedor, né? E existe uma diferença muito grande entre empreender e comercializar. Eu gosto muito de falar isso. Empreender
e comercializar. Os dois estão conectados, mas os dois são diferentes. E às vezes assim, né? Uma coisa é você empreender, outra coisa é você ter um empreendimento. Porque às vezes você empreende dentro do empreendimento dos outros. E tudo é bom. Por quê? Porque você tem uma estrutura por trás de você, uma estrutura que segura as pontas que agora, você ter o teu empreendimento pode ser que não seja um negócio legal. Por quê? Você não tem toda essa coraça que te segura como um empreendimento, né? Então, eu sempre falo isso, empreender, todo mundo pode empreender. Agora, ter um empreendimento, o cara tem que pensar se ele realmente tem inteligência emocional para segurar as pontas por bastante tempo. Ele tem que vender isso para a família dele, ter a mesma inteligência emocional para segurar as pontas por um monte de tempo e as coisas vão acontecendo à medida que a experiência vem chegando. Uma última coisa, Glauber, que eu vou falar aqui, nós já estamos 40 minutos de novo falando, assim, por exemplo, mentoria, né? Eu acredito muito em mentoria com pessoas que tiveram vivência, sem sombra de dúvida, mas eu não acredito na mentoria de uma hora. Eu acho que a mentoria, ela é um passo. Eu não posso dar conselho sobre o que eu não conheço. Mentoria é uma Então, jornada. é uma jornada, Glauber. Então, eu não posso, sabe, opinar sobre coisas que eu não conheço. E o que eu não conheço nessa história? Eu não conheço o empreendimento do cara, eu não conheço a situação dele, do sócio dele, da empresa dele, do produto dele, tudo isso. Para que eu possa opinar mais certeiramente, eu tenho que conhecer um pouco mais. Então, sabe, mentoria de uma hora, ela é uma coisa, é um sonho do empreendedor, que a gente vai lá e vai bater no parafuso certo naquele momento, vai apertar o parafuso certo da empresa dele. E às vezes até acontece isso, às vezes está tão óbvio e só ele não viu, que a gente vai lá e olha e diz assim, ó, putz, cara, se você mexer isso aqui vai estar legal. Mas geralmente não é uma coisa só, são várias coisas. E a gente Exato. precisa saber como isso está construído. Então é uma jornada, uma mentoria é uma jornada de conhecimento do mentor, e uma jornada de reconhecimento do mentorado, porque ele também tem que reconhecer alguns erros. Eu cansei já de fazer mentoria onde o maior problema era o mentorado. Ele, quando não conseguia enxergar determinadas coisas, mesmo as pessoas de dentro da empresa falando para ele. Então, como é que você lida com isso? Isso também tem um tempo para você lidar com essa informação, para você trabalhar isso na cabeça da pessoa. Então, assim, quando às vezes me fala assim, Reginaldo, vamos fazer uma mentoria de uma hora? Eu disse assim, não, nós vamos fazer um bate-papo de uma hora, né? Porque mentoria mesmo, eu vou te dizer que depois da primeira, talvez a gente tenha que marcar mais 3, mais 4, mais 5, para a gente realmente traçar uma jornada sobre isso. É um processo. E De novo, né? Você falou um ponto interessante, é a questão do mentorado, né? O mentorado. Cara, eu já perdi processos de mentoria, perdi assim, do cara não querer mais fazer porque o cara ficou com raiva. Porque eu fui lá, disse como é que estava acontecendo diante do que ele me passou e fiz a orientação. E o cara insistia em fazer de uma forma que não estava dando certo, né? E eu me respondo isso aqui. E ele respondia literalmente aquilo que ele via que não estava, né? E o cara acabou, não sei o que, enfim. Então, para você ver, o mentorado, você quando decide fazer parte de uma mentoria, você tem que ter essa questão de ter a mente aberta, não para aceitar o que o mentor vai falar, né, tudo, ou então baixar a cabeça, o mentor não vai dizer o que é para você fazer. O mentor ele vai te orientar, né? O mentor ele vai através da experiência dele ouvir, né? Você pode estar com todas as suas respostas, você só precisa de alguém que saiba fazer as perguntas certas para que você possa colocar. Então, às vezes, a pessoa está tão cega dentro do negócio que o mentor, quando chega com a sua experiência, clareia tudo, né? Ele pega na sua mão literalmente e te conduz. Você precisa ter a mente aberta para isso. Mas tem, às vezes, o mentorado, ele entra com a mente fechada e não se abre para nada. E aí depois, como é que funciona uma mentoria dessa forma? Né, Reginaldo? Aí o cara já vem, pega uma mentoria, um mentor de palco, como o Reginaldo falou. Olha a junção que vai dar nisso tudo aí. Daí tudo vai dar certo, né? Daí o mentorado vai sair sem a mentoria e o mentor não deu a mentoria. Então, beleza, tudo bem.
Olha, meu amigo, apesar desse teu erro, você vai crescer 40%. Putz, que legal, vou sair daqui com 40% mais. A gente vai deixar o telefone aqui para você crescer 40%. Exatamente, exatamente. O dia que alguém escutar eu falando que vai crescer 40% na minha mão, sem eu ter escutado nada, pode jogar as pedras em mim, tá? Eu devo estar ficando louco. Pirei, Reginaldo. Pessoal, olha, esse aqui foi o primeiro episódio da 5ª temporada do Startup, né? Respondendo uma pergunta das 10 que o pessoal mandou aí, exatamente como essa, né? O que te incomoda dentro do mundo dos negócios, dentro do empreendedorismo, dentro do ecossistema de startups? E a gente fez um resumão, né, de tudo que a gente vivenciou aqui dentro do Startup, né, do que a gente já discutiu na primeira, segunda, terceira e quarta temporada com os convidados especiais que nós tivemos por aqui. E esse foi o primeiro. Então, nós já temos o nosso próximo episódio com perguntas, né, do pessoal que está mandando aí para a gente. Continua, o e-mail está aqui, mas se quiser mandar pelo direct do Instagram, se quiser mandar pelo inbox do LinkedIn, se tem um contato do Reginaldo, tem o meu contato, manda também. A gente está aqui para abraçar as ideias de vocês e transformar em conteúdo para vocês que aí estão passando até por esse tipo de vivência. Ah, o Reginaldo, a gente escutava muito isso, né? Reginaldo tocou num ponto que eu estava vivendo. Glauber, é exatamente aquilo que você falou. Então, chegou a hora da gente trazer, literalmente, suas dúvidas, os seus questionamentos aqui para o Startup. Então, essa temporada não é o Glauber nem o Reginaldo que está fazendo. São vocês que estão criando e a gente está aqui, ó, tentando responder, e se um dia chegar a hora que a gente não saiba da resposta, né, Reginaldo? A gente vai fazer com aquele cara. Mas eu conheço um cara que conhece um cara que conhece o cara, mas vocês vão ter a resposta de vocês. Não, e a gente, né, Glauber, nas outras perguntas que ficaram para trás nesse primeiro programa, tem verdadeiras histórias contadas, né? Exatamente. Então, é legal porque, assim, você tem um contexto inteiro para responder uma pergunta sobre alguma coisa. Mas a gente queria realmente começar com a pergunta que a gente sempre começava e que nos colocaram. 10 pessoas foram muito felizes em fazer essa primeira pergunta para nós, devolvendo, né, a pergunta que nós fizemos para todos os mentores. Exatamente, exatamente. Pessoal, então só queria agradecer a vocês que já começaram aqui na 5ª temporada, né? Pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem, vá lá no LinkedIn, nos acompanha, no Instagram, escuta a gente no Spotify, deixa seu comentário e mande sua pergunta, porque ela pode ser o tema do nosso próximo Startup. Reginaldo, meu querido, muito obrigado pela sua presença novamente aí por esse momento, né? E que a gente possa dar continuidade aí com a 5ª temporada, que vai ser magnífica com a presença de todos aí. E queira ou não queira, né, Glauber? Nós já estamos pensando na 6ª temporada, né? Com certeza. Já estamos projetando aqui a 6ª temporada e daqui a um tempo aí a gente vai lançar um negócio também para todo mundo aí do Startup, né, Reginaldo? Em breve, sabendo aí. Pessoal, obrigado e como a gente gosta de encerrar, te vejo no próximo Startup. Valeu! Um abraço!